Agora nós começamos a parte 4 do módulo 9, que é o fim da Guerra Fria. Nesse conteúdo do fim da Guerra Fria, nós vamos trabalhar alguns assuntos das décadas de 80, quando é chamado de Era da Estagnação, pois nesse momento a União Soviética começa a decair e começa então a dar sinais de uma possível ruptura, mas embora isso vai persistir por um longo tempo até que realmente tenha a dissolução da União Soviética. Apenas para relembrar que as características da Guerra Fria marcantes são a bipolaridade entre dois mundos, o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, representado pela União Soviética. Essa disputa ideológica era intensa e justamente apoiava, então, seus aliados, como a União Soviética apoiava Cuba, os Estados Unidos apoiava seus aliados, como o Japão, os países europeus ocidentais, e também chegou a apoiar o Vietnã do Sul e a Coreia do Sul, que levou então a várias guerras e conflitos, como nós vimos, ou até tensões, como foi a crise dos mísseis entre Estados Unidos, Cuba e União Soviética. Também nós vimos que as corridas espaciais, nuclear e armamentista eram a força motriz da Guerra Fria. E dessa forma, então, ambos os países acabaram investindo muito dinheiro nessas formas de desenvolvimento dos seus países para tentar superar uma ou outra superpotência. Dessa forma, então, os Estados Unidos e a União Soviética vão ter então todo o seu enorme esforço financeiro e político para acabar justamente conseguindo competir com o seu país rival e conseguir então o seu poderio. Desde a corrida espacial, a nuclear e a armamentista então trouxeram grandes impactos econômicos no mundo. Lembrar também que as fases da Guerra Fria que nós vimos, tendo a primeira fase, a fase com maior tensão do conflito que nós falamos sobre a Guerra da Coreia, falamos também da criação do Muro de Berlim, que vai ser bem na época das final dessa primeira fase, a crise dos mísseis também, que vai ser na época final dessas fases, será também muito importante. Na segunda fase, que foi o momento que mostrava que ambos os países tentavam fazer uma paz, surgem algumas guerras regionais que vão impossibilitar então uma paz duradoura, tendo a Guerra do Vietnã como exemplo que nós citamos, e agora nós chegamos na terceira fase, que começa na década de 80, e essa época então nós temos fatores muito importantes. Lembrar que a Guerra do Afeganistão ela vai ser uma guerra em que a União Soviética vai participar, e dessa forma então a União Soviética terá a sua versão, afinal com a sua derrota na guerra para os afegãos, terá então a sua versão Vietnã soviético. E nós veremos também sobre a questão da reforma da União Soviética e a sua desintegração. A década de 80 foi muito importante. Teve a ascensão do Gorbachev na União Soviética e a ascensão do Ronald Reagan nos Estados Unidos. E esse período foi marcado então de uma forma mais crucial para o término da Guerra Fria, tendo o Reagan com uma proposta mais incisiva de influência econômica, com um programa de guerra nas estrelas, e Gorbachev com suas reformas dentro da União Soviética vão ser cruciais para a dissolução do país soviético. A queda do Muro de Berlim também ela vai ser muito importante, pois ela vai simbolizar toda a Guerra Fria. Ela era chamada, esse muro, como o Muro da Vergonha, pois separava então uma cidade em duas partes por conta de interesses geopolíticos, e a queda desse muro então simboliza o término da Guerra Fria, embora ele ainda vai estender até 91. E lembrando também que o acidente nuclear de Chernobyl, que está retomando com evidências por conta do seriado da HBO, ela vai ser muito importante, pois vai levar a muitas discussões sobre o tipo de energia que estavam sendo utilizadas, que era em base de urânio,
e era então utilizada também para as fins nucleares, como os mísseis nucleares, e portanto muita gente começa a questionar qual era realmente a ideia da Guerra Fria com esse propósito de gerar uma energia, mas que fosse perigosa ao mundo inteiro. E agora nós partimos então para a região da Alemanha, mais precisamente em Berlim, para ver como houve essa ruptura, como levou à queda do Muro de Berlim e como também tivemos aí o fim da divisão da Alemanha em duas partes e esse é o processo de reunificação. Vamos relembrar alguns pontos muito importantes sobre a Alemanha e a sua divisão, e bem como sobre o Muro de Berlim. Primeiro, é fundamental relembrar que a Alemanha será dividida em duas partes após a Conferência de Potsdam, em que teremos então o início desse processo de divisão e o início da Guerra Fria. No dia 23 de maio de 1949, é criado a República Federal da Alemanha, RFA, que será então capitalista. Em outubro de 49 também será criado a República Democrática Alemã, que será então socialista. Dessa forma, então, marca-se oficialmente a criação de um país republicano, mas com os ideais divididos pela Guerra Fria. E lembrando também que dentro de Berlim há também a divisão de Berlim Oriental, que seria então a socialista, e temos a capitalista Berlim Ocidental. Então, dentro do território da Alemanha Oriental, ou seja, da Alemanha Socialista, há então a divisão de uma cidade que era a antiga capital alemã. Nesse caso, então, nós temos já essa divisão que será marcante. Além disso, a necessidade de controle de fronteira entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental é necessário, então, para os soviéticos a construção do muro em 1961, que será chamado de Muro de Berlim, conforme nós vemos a imagem, um momento de construção, e a necessidade desse muro tem a ver para evitar que pessoas passassem do lado socialista para o lado capitalista e que elas fugissem então do governo socialista e que também parasse de contrabandear produtos das áreas capitalistas e levando para dentro dos países socialistas. Dessa forma, então, em 61 é feita essa divisão para tentar frear. Só que, na verdade, muita gente vai conseguir contrabandear, vai conseguir passar pela fiscalização. E a passagem das pessoas do oriental para o ocidental será então controlado. E as pessoas que passam, então, muitas vezes do lado socialista para o capitalista vão ser investigados. Isso, dessa forma, então, aumenta o número de repressão e além do aumento de controle das fronteiras, que será muito criticado. De 1961, da construção do Muro de Berlim, nós vamos já para o ano de 1989. Lembrando que nós não vimos ainda o que aconteceu na União Soviética, mas nos anos 80 houve momentos então de fragilidade e de reformas sociais como a de Gorbachev. Por isso, nós já destacamos que em 1989, em agosto, setembro, ocorre uma saída de milhares de alemães da parte socialista, da parte oriental, fugindo para a Alemanha Ocidental, a partir da fronteira de outros países, como o caso da Hungria, da Áustria e da Tchecoslováquia. E temos aqui esse registro dessa imagem pela DW, mostrando então os alemães saindo e chegando então à fronteira recém-aberta entre a Áustria e a Hungria, que estava fechada por conta dessa questão socialista também. Em 9 de outubro,
uma manifestação com 70 mil pessoas, algo sem precedentes na época, pois não tinha tido uma grande manifestação dessa forma. Havia sim resistências do lado da Alemanha socialista, mas essa foi a primeira vez que concentrou bastante pessoas. E isso tudo foi feito no centro da cidade de Leipzig, que fica no sudeste da Alemanha. Repare, em Berlim está mais acima e a região de Leipzig fica aqui. Nessa imagem nós temos aqui as manifestações e as pessoas que organizaram esse festival, que foi uma forma de concentração em uma praça pública, foram presos as pessoas. Então isso mostra bem o que acontecia quando se manifestava nessa época. E aqueles que tentavam fugir então da Alemanha Oriental, eles eram tratados então como criminosos e eram presos então ao tentar fugir. E lembrando que havia muito controle de quem saía e quem entrava no país, de tal forma que investigavam então as pessoas que constantemente iam para o lado capitalista. E agora, chegando no dia 18 de outubro, o líder comunista da ala da Alemanha Oriental, o Erich Honecker, que estava no governo desde Breatov, que seria um dos líderes da União Soviética há muito tempo atrás, ele acaba renunciando. Ele era considerado o dinossauro da Alemanha Oriental, ele era o mais antigo dos líderes, então a sua renúncia acaba então levando a uma facilitação para o processo de término do Muro de Berlim, e nem sabiam, mas poderia levar então ao fim da Alemanha Oriental. E no dia 7 de novembro, o governo que acabara de entrar, esse Krenz, e o Politburo, que seria o Partido Comunista da Alemanha Oriental, acabam então renunciando. E dessa forma, então, abrem as portas para o tão dia mais importante 2 dias depois, que foi a queda do Muro de Berlim. Nessa imagem nós temos aqui, então, que as pessoas acabam se acumulando no Muro de Berlim. Não havia mais necessidade de controle das fronteiras, embora haviam policiais, e as pessoas então sobem no muro, o que não era permitido. E aqui mostra a pessoa pegando a marreta e ela mesma derrubando o muro. E é importante também destacar que antes da derrubada do muro em 1989, houve um momento muito importante na história, que vale a pena deixar registrado nessa videoaula, que em 12 de junho de 1987, o presidente americano Ronald Reagan deu uma mensagem direta ao Gorbachev, em que essa frase ela ficou muito marcada na história. E essa frase eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra esse trecho da fala dele, mas que ele praticamente diz para Gorbachev: se você defende então a paz, defende a prosperidade, quer a liberalização, venha nesse portão e derrube esse muro, em referência ao Muro de Berlim. E aqui nós temos uma imagem já de 2018, mostrando então os paralelepípedos que demarcam o muro que havia então em Berlim, que agora está apenas no registro. Apenas um trecho do Muro de Berlim continua ainda, em pé, como uma forma de monumento, mas boa parte dela foi derrubado. Vejamos agora esse vídeo do Ronald Reagan falando com Gorbachev. The Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev,
open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nessas imagens temos a queda do Muro de Berlim, mostrando as pessoas derrubando esse registro que é muito importante. Essa outra imagem também é muito impactante. Eu indico que vocês assistam um vídeo de uma reportagem do Fantástico sobre a queda do Muro de Berlim. Vale muito a pena assistir esse momento em que é feita essa queda e a cobertura que fazem da Rede Globo no local é muito importante, é muito legal assistir para entender bem o sentimento que havia na época. Com a queda do Muro de Berlim, foi possível então o processo de queda da Alemanha Oriental, que se deu em 3 de outubro de 1990, quando ocorre a reunificação da Alemanha. Nesse momento mais importante, então, nós temos como fato que a Alemanha volta a tornar-se uma só, tendo, portanto, a escolha do capitalismo como modelo. E também é importante destacar que durante os anos 90 houve a Copa do Mundo 1990 na Itália, em que a Alemanha Ocidental, que vai jogar pela última vez dividido, ela participa e vence a Copa do Mundo, o que ainda faz com que a simbologia toda acabe fortalecendo esse processo de reunificação da Alemanha. E agora nós vamos para Moscou, vamos para a Rússia. Vamos agora entender como ocorreu o processo de desintegração da União Soviética, que ela vai contribuir também com a queda do Muro de Berlim, mas ela tem um longo contexto nos anos 80. Para entender sobre a questão da União Soviética, vamos relembrar os líderes da União Soviética. O primeiro foi o Lenin, desde a Revolução Russa, em 1917, até sua morte em 1924. Depois, teve a sucessão do Stalin, que governou com mãos de ferro e aumentou então a sua tortura, perseguição e fez até o processo de separação dos russos, espalhando em várias regiões soviéticas, num processo chamado de política do liquidificador, que promoveu a russificação da população, ou seja, que as populações das regiões soviéticas tornassem russos. Depois nós tivemos o Khrushchev, que vai ter um longo período, inclusive lembrando que foi nesse período que ocorreu a crise dos mísseis. Depois nós tivemos o Leonid Brezhnev, que foi um cara muito importante, teve um longo período de governo. Depois nós tivemos Yuri Andropov, que veio a falecer em 84, e no seu lugar entrou Konstantin Chernenko. E depois nós tivemos o mais importante no contexto final da Guerra Fria, o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, como preferirem, que governa de 85 até o término da União Soviética. E é muito importante, o Gorbachev considera que os anos 80 seria a era da estagnação para a União Soviética, colocando desde aí do final do governo do Brezhnev, passando pelos demais, seria um momento de praticamente estagnação da União Soviética, com muitos problemas políticos, econômicos, sociais, que veremos a seguir. Relembrando da expansão da União Soviética, pois é fundamental lembrar qual seria os problemas relacionados à sua dissolução, e justamente esses problemas foram que levaram também ao processo de dissolução da União Soviética. Temos aqui um mapa mostrando a expansão da União Soviética e do término já em 91, agora em 88, durante a guerra, o final da Segunda Guerra Mundial, e aí já a expansão na Guerra Fria com os países satélites da União Soviética, em que a União Soviética então instalou um governo comandado pelo próprio partido, de forma autoritária,
E os governos que tentassem reprimir, não quisessem o governo comunista, eles eram então reprimidos, conforme nós veremos nas primaveras de Praga. E lembrar que o Stalin, como já dito, fez a política do liquidificador, em que ele espalhou a população russa para as demais regiões, a fim então de dominar a região mais facilmente. E aqui temos duas imagens mostrando o ano de 1968, que teve a Primavera de Praga, que foi uma manifestação popular em que tinham como lema uma defesa de um socialismo com face mais humana, que ocorreu na Tchecoslováquia, na capital de Praga, e também se estendeu até a Hungria. Ela acabou tendo um final trágico, em que a União Soviética, com o Pacto de Varsóvia, comandou então um exército para a região para reprimir a população. E com isso, então, a população foi esmagada ferozmente, muita gente foi morta. Foram mais de 7.000 tanques de guerras do Pacto de Varsóvia que foram à região reprimir a população que malemar tinha armas. E aqui nós temos uma outra imagem mostrando as regiões da União Soviética, não tem informações exatas de onde que é, mas de pessoas fazendo filas, aglomerações para conseguir comida, o que mostra então que a crise alimentar também foi um grande fator muito preocupante. Aqui essa perseguição, esses tanques, a repressão levou então muitas críticas à questão da liberdade política que não havia na União Soviética. Em 1985, com a ascensão de Mikhail Gorbachev, ocorrem duas reformas muito importantes. A primeira, a perestroika, que foi uma espécie de reestruturação econômica em que buscava primeiramente fazer com que as estatais da União Soviética fossem transformadas em propriedades privadas. Dessa forma, então, começa um processo de privatizações. E a Glasnost, que foi uma reforma política que basicamente fez uma divisão entre o Estado e o partido, permitindo uma maior transparência política. Inclusive, ela acabou dando mais condições democráticas à população, permitindo inclusive a manifestação e assim que pudesse então acender os sentimentos contra a União Soviética. Nesse mapa nós temos aqui então a União Soviética e aí nós temos os países satélites que nós chamamos, que são esses países que seriam então adicionados à União Soviética. E esses países, mais precisamente, tiveram então o seu propósito de separação. E alguns outros países, como Iugoslávia e Albânia, já tinham brigas com a União Soviética, tendo, portanto, mudanças das suas políticas, não sendo representados praticamente com a União Soviética. E aqui nós temos um trecho do texto do Hobsbawm, A Era dos Extremos, sobre esse momento de derrocada da União Soviética. Ele diz assim: entre agosto e dezembro de 1989, o poder comunista abdicou ou deixou de existir na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, República Democrática Alemã, sem sequer um tiro fosse disparado, a não ser na Romênia. Pouco depois, dois estados balcânicos, como a Iugoslávia e a Albânia, também deixaram de ser regimes comunistas. A República Democrática Alemã logo foi anexada à Alemanha Ocidental, isso em 1990. E a Iugoslávia se desfez em uma guerra civil que formou outros países como a Sérvia, Bósnia, e entre outros. O processo foi visto não só nas telas da televisão do mundo ocidental, como também com muita atenção pelos regimes comunistas em outros continentes. Afinal, essa derrocada levou também a um processo muito crítico aos próprios regimes socialistas, que começaram então a perceber que seu principal exemplo estava então levando ao término.
e muitos desses regimes comunistas começaram então a fazer então a sua reabertura, utilizando os exemplos dos países que já tinham saído. Mas quais fatores foram responsáveis pela desintegração da União Soviética? Sabemos que as políticas como Glasnost e Perestroika foram fundamentais, mas tudo que enfraqueceu a União Soviética está registrado aqui nesse slide, como a excessiva burocratização e elevados gastos militares da União Soviética, a falta de intercâmbio de informações de economia entre os países, fazia então que cada país ficasse, digamos, marginalizado na economia, não tendo relações. Havia um atraso tecnológico quando comparado com os países capitalistas, sendo que a União Soviética propriamente dita, ela tinha uma estrutura tecnológica militar muito forte, mas quando se fala nas questões como a Revolução Industrial, que ocorreu nos anos 70, a terceira, né, nós temos aí já um atraso tecnológico nos países da União Soviética, assim também como a falta da Revolução Verde na União Soviética também foi um fator muito impactante. Havia um planejamento inadequado, eram feitos desde Stalin planos quinquenais, planos a longo prazo para a economia, e esses planejamentos eles acompanhavam então as mudanças repentinas que aconteciam, né, que vão ser explicadas aí por conta de vários problemas econômicos. Houve também um déficit da produção agroindustrial, o que então faltou matéria-prima para as indústrias e também para a população, e cada país ligado à União Soviética era especializado em um tipo de produção, o que fazia então uma dependência de um país e outro, e isso fazia então um enfraquecimento delas, levando muito à pobreza e também uma dependência com a União Soviética, né? Na verdade com o governo central, que seria a Rússia, seria Moscou. A crise do petróleo que atingiu o mundo capitalista também atinge o mundo soviético. Afinal, a Rússia era uma grande produtora de petróleo e também tinha vantagens na sua venda de petróleo aos países capitalistas. Dessa forma, então, com a crise do petróleo e os países começarem nesse momento a buscar alternativas ao petróleo, isso faz com que o petróleo russo comece a decair a sua procura e, evidente, começando a dar prejuízos econômicos. Além do que o acidente de Chernobyl em 86 também foi um fator político muito crítico que levou muitos países capitalistas a criticarem a União Soviética por tentar esconder o desastre de Chernobyl, que foi caótico, né? O problema não foi apenas o acidente, mas sim a tentativa de esconder isso do mundo e de não ter um plano, né, de contingência para resolver a situação, levou então a muitos problemas, inclusive como a desconfiança da população russa e do mundo sobre a União Soviética. E também tivemos vários movimentos separatistas que vão então levar a protestos nos seus países, que vão então proporcionar muitas críticas ao governo soviético. E também uma tentativa de golpe num partido comunista que fracassa, mas que tenta retirar o Gorbachev do poder, o chamado linha dura, que era formada por integrantes do Partido Comunista que estavam descontentes com essa reforma do Gorbachev, que poderiam levar a esse término da União Soviética. Então, a linha dura tenta fazer um golpe, derrubar o Gorbachev, mas eles acabam fracassando. Tenho aqui algumas informações bem rápidas também sobre os outros países pertencentes à União Soviética. Lembrando que eram 15 repúblicas que formavam então a União Soviética e os países satélites que eram adicionados posteriormente. Então, quando há a saída desse país da república, é o ponto mais impactante para o fim da União Soviética. Em 90, houve uma proposta de Gorbachev, justamente era uma forma da Glasnost de separar o Estado e o partido, e dessa forma então faz com que o Partido Comunista da União Soviética desistisse do monopólio do poder político,
permitindo então as primeiras eleições competitivas. E o resultado dessas eleições competitivas iam ser extremamente importantes para levar também ao processo de independência dessas repúblicas da União Soviética. Assim, o Partido Comunista da União Soviética ele perde eleições em 6 repúblicas, que começa então a pressionar por uma independência posteriormente. O primeiro vai ser a Lituânia, que terá as eleições em 24 de fevereiro, e depois, segundo turno em março, conseguindo então que vencesse outras pessoas fora do partido, e com essa vitória permitiu que a Lituânia fosse um dos primeiros países a ter um movimento separatista muito forte, levando então a críticas ao próprio governo soviético e conseguindo então a sua independência da União Soviética. Outros países como a Moldávia, Estônia, Letônia, Armênia e Geórgia. Observe no mapa onde estão os países. A Lituânia, Moldávia, Estônia, Letônia, fica no meio entre Estônia e Lituânia. Temos Armênia e temos a Geórgia. Então, esses 6 países acabaram então conseguindo ganhar do Partido Comunista e fortalecer os movimentos separatistas na região. Em março de 1990, a própria Rússia, que também era uma república que fazia parte da União Soviética, sendo o comando central, realizou eleições livres no Congresso de Deputados da Rússia e conseguiu ter a eleição do Boris Yeltsin como presidente russo. E aí o Boris Yeltsin será um cara muito importante para que eles tivessem então, essa participação. Nesse momento, então, o Gorbachev ele não acaba sendo um cargo mais importante, digamos, né, para cada país. Lembrando que antes era só o Gorbachev que acabava sendo, né, o mais importante cargo, uma vez que era todo o poder centralizado no Partido Comunista. Com essa descentralização política, portanto, faz com que o Gorbachev perca a sua grande influência nos países. Ele ainda é o líder do Partido Comunista, a ideia foi dele, mas o Gorbachev praticamente sabia o que estava fazendo. Ele queria enfraquecer essa burocratização e essa forma de governabilidade que era uma marca do Stalin. Dessa forma, então, agora como presidente russo, tendo Boris Yeltsin, ele vai ser o cargo fundamental também para a separação, para a dissolução da União Soviética. E aqui nós temos imagens desse momento muito importante, dos momentos finais. Temos aqui a imagem da resistência do Boris Yeltsin contra o golpe do Partido Comunista, que tentou retirar o secretário-geral Gorbachev do Partido Comunista e tirar o presidente russo Boris Yeltsin. E esse golpe foi comandado propriamente por pessoas do Partido Comunista, que eram contra o Gorbachev e o Yeltsin, e pessoas ligadas à KGB, que é a espécie da CIA russa. E essa foto mostra então o Boris Yeltsin aqui em cima, com um papel na mão, em cima de um tanque. E essa imagem mostrou então o quanto as pessoas apoiavam o Boris Yeltsin. Temos também uma outra imagem mostrando sobre a população que ajudou também nesse momento de apoio ao Gorbachev e Yeltsin, que eram símbolos de renovação da União Soviética, mas o medo do Partido Comunista era o término da União Soviética e o fim do socialismo. Aqui nós temos uma imagem de pessoas comemorando a independência da Lituânia em 1990, com esse propósito de conseguir a separação do Estado e do Partido Comunista, em que a República Lituana consegue então seu processo de independência com a União Soviética. E aqui nós temos uma foto da assinatura do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, NF, assinado com Gorbachev e Ronald Reagan em 1987.
que tinha o objetivo de destruir 3.000 mísseis de alcance intermediário e curto. Esse momento aqui é muito importante para entender que ele é colocado como o término da Guerra Fria. Para muitos, e principalmente para Hobsbawm, esse momento em que as potências, como Estados Unidos e União Soviética, assinam um tratado evitando armamento nuclear, mostra-se que a Guerra Fria praticamente é esgotado, mas evidente ainda tem muitas discussões, pois ainda manteve a disputa ideológica até o término realmente da União Soviética. E um fato muito importante é que esse tratado, que foi assinado em 1987, retomou a discussão em agosto de 2019, quando Estados Unidos e Rússia eles encerram o tratado citado anteriormente. O encerramento está ligado ao uso, de mísseis pela Rússia, que vem desenvolvendo então novos mísseis por conta também de críticas aos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, vendo que a Rússia desenvolveu armas, então entrou e pediu o cancelamento do tratado. Então talvez esse assunto entre aí nos vestibulares para reforçar a questão hoje nuclear, que está bem complicada, né? Lembrando que também houve outros tratados, como o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi assinado nos anos 70, que tentou evitar um conflito nuclear a nível mundial, mas manteve o uso de armas nucleares. Esse outro tratado de 87 ele foi muito positivo, pois fez um acordo direto entre as duas potências de não ter esses mísseis intermediários de médio e longo alcance. Em 1991 foi o ano decisivo então para o término da União Soviética e o encerramento da Guerra Fria. Relembrando então que a União Soviética em 91 teve em agosto a tentativa de golpe militar pelo Partido Comunista, em que a população foi nas ruas em defesa do Gorbachev, como a imagem mostra as pessoas e cartaz em russo, que não dá para identificar. Em setembro, houve um referendo na Ucrânia que perguntou se eles queriam independência da União Soviética. Em 8 de dezembro, teve o Acordo de Minsk, que vai criar a CI, a Comunidade de Estados Independentes, como acabei falando para vocês, que já era uma forma de entenderem que a União Soviética ia acabar. Esse Acordo de Minsk ele foi assinado pelo Boris Yeltsin e pela Bielorrússia e a Ucrânia. E em 25 de dezembro houve a renúncia do Gorbachev. Muito se fala se realmente o Gorbachev ele queria o término da União Soviética ou se queria realmente uma renovação. Mas as reformas de Gorbachev levaram então ao término da União Soviética em 1991, que no mesmo dia que tem a renúncia de Gorbachev, eles trocam então a bandeira da União Soviética pela bandeira russa, fazendo então a oficialização do término da Guerra Fria. Temos aqui a bandeira da União Soviética e o mapa que mostra, nessa cor bege, a União Soviética, com as delimitações dos países atuais que nós temos hoje. E aqui nós temos já os nomes e os números da quantidade de repúblicas que havia na União Soviética, lembrando que eram 15 repúblicas que pertenciam à União Soviética, E o maior era a Rússia, que acaba então pegando todos os mísseis, acaba pegando todas as dívidas também que havia na União Soviética, acaba sendo herdadas então pela Rússia. E aqui nós temos a bandeira Rússia, que então passam a chamar República Federativa Russa. Temos aqui na imagem mostrando os momentos que teve então a saída, a conseguir a soberania, que seria então esse processo de separação entre Estado e partido. E aí, mostrando em 90 então a queda dos países que agora terminam então a sua independência. Muitos países vão perdendo a cor vermelha mais escura, que significa que eram países da União Soviética.
ficando essa cor mais vermelho, que era então um país agora com independência total. E aí chegando ao término agora da União Soviética no dia 25. E aí agora é os membros da CI, tendo aqui a Rússia e a Federação. E houve vários problemas depois. A Rússia tentou manter sua influência na região e acabou muitas vezes apoiando grupos separatistas de regiões de países, como no caso da Geórgia, por exemplo, e na Ossétia do Sul, entre outras regiões. A Ucrânia também teve um problema, que não conseguiremos falar sobre esses problemas agora, mas em outro momento falaremos deles. Aqui nós temos que lembrar então que o Stalin ele fez a sua política do liquidificador, que foi pegar a população russa e espalhar nos demais países da União Soviética, a fim de enfraquecer então as etnias locais e fazer com que os russos tenham mais poder então sobre os países pertencentes à União Soviética. Isso era uma tática militar para dividir para conquistar. Então, ele acabava enfraquecendo um país para conquistá-lo. E nesse processo gerou então o que a gente chama de russificação, que tentou colocar a etnia russa como o maior exemplo. E até hoje existe muito desse processo de russificação. Como por exemplo, nós vemos aqui país onde o russo é língua oficial. Reparem que além da Rússia, existem outros países que também estão marcados com a língua oficial russa. E esse verde seria onde os países onde grande parte da população fala russo. E reparem então que boa parte deles ainda tem uma característica da Rússia, tem essa língua, a adesão à língua. E isso faz então que a russificação seja um ponto muito forte. Lembrando que as consequências são fundamentais entendermos. Com a dissolução da União Soviética, então, nós temos a derrota do socialismo em muitos países, né, principalmente nesses países soviéticos e países satélites também da União Soviética. Todos eles se tornam capitalistas, o que aí acaba tendo um choque de vida, né? Afinal, agora com o mercado livre, meritocracia, esses países então têm um padrão de vida muito abalado com a realidade entre o socialismo e o capitalismo, fazendo muito que o nível de vida fique totalmente diferente para eles, de forma pejorativa, negativa. O retorno econômico russo, o crescimento dele só começa em 2000, quando nós temos então um processo, né, de aumento do PIB da Rússia. Outro ponto importante é que a Rússia perdeu sua influência no leste europeu, pois sofreu a competição com a União Europeia. Conforme nós vimos nas aulas, muitos ex-países soviéticos acabaram entrando na União Europeia e se afastando cada vez mais da Rússia. Há também algumas resistências de países socialistas, como Cuba, que hoje vem tendo uma renovação, a China, que sofreu modificações nos anos 70, aderindo ao socialismo de mercado, a Coreia do Norte continua, e o Vietnã, que também chegou a ter uma reforma no país, aderindo um pouco ao socialismo de mercado. Mas eles ainda são resistências, né? Lembrando que a Venezuela ela é considerada como o socialismo do século XXI. E ela não é exatamente um país socialista, pois ela é um país capitalista com políticas socialistas. É bem diferente. Eles não têm, por exemplo, a questão da estatização total. Eles têm propriedades privadas no país, mas também têm a defesa de algumas empresas estatais, né, como a empresa de petróleo deles, por exemplo. Mas tem muitas empresas privadas na Venezuela. Então eles acabam ainda aderindo ao capitalismo e não é um país socialista. E temos aqui a ideia de que o término da Guerra Fria daria a esperança de paz e do fim da ameaça da guerra nuclear. Só que hoje em dia nós vemos esse retorno da discussão nuclear,
Portanto, essa esperança ela é falha, pois também tem guerras civis nos anos 90, guerras separatistas em muitos países do leste europeu e outros, e o terrorismo torna-se um problema maior nesse momento. Então, a nova ordem mundial, ela não tem a paz, ela vai ter esses problemas que nós vimos agora. Vamos só relembrar então a expansão da União Soviética e como está atualmente o território russo. Temos aqui 38, quando começa a Segunda Guerra Mundial, 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e na Guerra Fria, os territórios que teve de 45 a 89. Percebendo que a Iugoslávia não estava marcada por conta do rompimento. E depois do término, 91, acaba tendo apenas uma anexão à Rússia, que foi a região da Crimeia. Também tem um Kaliningrado, que é uma região entre a Polônia e a Lituânia, que acabou sendo anexado. E esse conflito de 2014 ele é muito extenso para falar agora, mas é importante entender que a Ucrânia, uma parte dela, acaba ficando dividida, em que uma parte quer ser anexada com a União Europeia e uma outra parte ela quer aproximação com a Rússia. Nesse caso, então, surge uma pressão, pessoas da Ucrânia com armas, tanques de guerra, tentando resistir contra a anexação com a União Europeia, e acaba então tendo grandes conflitos. Uma parte da Ucrânia terá então uma autonomia na região, que poderá então decidir as políticas, e a Crimeia, que fazia parte da Ucrânia desde os anos 40 e 50 mais ou menos, acaba então sendo retomada para a Rússia, pelo menos segundo os russos. Os países capitalistas, os países ocidentais não reconhecem a anexação da Crimeia, e justamente acaba sendo um ponto muito de discussão. A Crimeia tem 90% da população com etnia russa, não é etnia ucraniana. Isso acaba então sendo um ponto muito complicado e tem relação com aquela russificação que nós falamos. E boa parte da população, então no plebiscito, acabou votando a favor de permanecer junto com a Rússia. E os países como os Estados Unidos e a União Europeia não reconheceram esse plebiscito da Crimeia, dizendo que ele foi fraudulento. Isso então só reforça as discussões polêmicas que existem. Além disso, outro país com problema com a Rússia, que foi muito importante destacar, foi a Geórgia, que nos anos 2000 e pouco, não lembro exatamente o ano, mas nós teremos como confirmar isso num exercício que caiu na FUVEST, teve uma tensão entre a Rússia e a Geórgia, pois a Rússia apoiou uma região da Geórgia chamada Ossétia do Sul a tentar a independência da Geórgia e se anexar à Rússia. Quando a Geórgia descobriu que a Rússia estava apoiando esse grupo da Ossétia do Sul, a Geórgia ela anuncia a sua saída da CI e justamente acaba cortando relações então com a Rússia. E a Geórgia pede também para entrar na União Europeia. Enfim, nós terminamos o conteúdo de Guerra Fria, em que nós temos então essa substituição dessa velha ordem mundial e agora o início da nova ordem mundial, que nós já abordamos em outras aulas, mas faremos uma parte mais específica de alguns conteúdos que não abordamos, inclusive falando sobre uma possível questão geopolítica a partir de 2001.